O Rei está voltando. O Rei está voltando. Bem-vindo ao Café com a P de hoje, uma live devocional para uma vida plena. E hoje eu te convido a nos levantarmos na força do Senhor, transformar a nossa ansiedade em oração, declarar que estamos aguardando a gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo, porque em breve Ele virá arrebatar a sua noiva. Bem-vindo, você que está chegando aí, grande abraço. Pega aí o seu café, clica nesse aviãozinho aí e convida o maior número de pessoas para participar dessa live aqui com a gente. Bem, nós estamos na última semana da temporada Cosmovisão. É isso aí. Fecharemos aí 60 lives da temporada Cosmovisão. E nessa última semana, nós estamos aqui já alguns cafés na lente chamada Destino. E nessa última semana, nós vamos fechar com chave de ouro no livro de Apocalipse. Já entramos nele na semana passada. Vamos relembrar um pouquinho o que Daniel falou, conectar isso com Apocalipse e seguir em frente nessa lente chamada Destino. Antes de tudo, eu quero te dizer que Deus te ama, que Deus tem um plano eterno no qual Ele nos inseriu, e dentro desse plano encontra-se um plano para a nossa vida pessoal, conectados uns aos outros. E hoje, o que eu venho te oferecer aqui não é o que o mundo pode te oferecer. Eu não tenho riquezas, não tenho bens para te oferecer, não tenho respostas para te oferecer, mas uma coisa que eu tenho, eu te digo, eu te dou. É a palavra de Deus, o poder de Deus, aquilo que eu tenho recebido do Senhor, isso eu te dou em nome de Jesus, para que você se levante hoje na força do Senhor, na força do nome, do poder de Jesus Cristo de Nazaré, para se preparar para a gloriosa vinda de Jesus como nunca. Nós temos ouvido aqui nas lives que essa é a última hora, que não vai ter mais outra oportunidade de fazer aquilo que precisamos fazer, de ser, em primeiro lugar, aquilo que precisamos ser para o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, se prepara nessa ministração de hoje e eu te convido agora a fechar os seus olhos e orar comigo. Glorioso Deus, Pai do nosso amigo, irmão Jesus Cristo de Nazaré, invocamos o Teu nome na beleza da Tua santidade e pedimos, manifesta o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção, a Tua glória através dessa live, através da nossa vida. Vem alcançando corações, lares, vem alcançando, Senhor amado, as áreas mais ocultas da alma, os quartos mais escuros da alma e da mente humana. Vem, Senhor, trazendo luz no entendimento, vem trazendo clareza, vem manifestando o Teu poder e a Tua glória, erguendo do monturo e colocando lugares de realeza. Vem transformando mente e corações e mostrando que o nosso destino é nos encontrar contigo. E enquanto nos preparamos para isso, automaticamente assumimos nossa identidade em Ti. Ó Deus, reconhecendo nossa origem e cumprindo o propósito original revelado através de Jesus Cristo, a verdade que nos apresentou o Pai. Este Pai maravilhoso que és Tu, Senhor, que revela nossa identidade e valores. Ó Deus, que mostra que a nossa origem de toda a riqueza em glória se encontra no amado Espírito Santo, redefinindo, ressignificando todo o ciclo histórico da nossa vida, de maneira que tudo, Senhor amado, seja remido e colocado diante do altar como um novo significado para a nossa história. Por isso, Pai, muitas vezes a caminhada não é fácil, ela é dura, porque o Senhor está forjando nosso caráter e a nossa vida. Mas hoje nos levantamos porque temos esse senso de destino, esse senso emergencial de destino, de Te encontrar prontos, aptos, ávidos, limpos, adornados, Tekarabaha Shurabakandarabasheias, Endekemiaha Sudekai. Pois em breve virei buscar os que são meus,
Por isso, limpai-vos, preparai-vos, tekevoshai, desvencilhai-vos, tekemorron, da velha maneira de pensar e de viver e de sentir, rekavá, shedeko, renova o fogo e a chama no ser de cada um, derabakandorovoshai, para que vivam a plenitude em mim, na plenitude dos tempos, diz o Senhor. Aleluia, glória ao Eterno, aquele que vive e que reina para sempre. Aí onde você está, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, eu quero reafirmar aqui meu compromisso com Deus, com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre isso. O rei está voltando, o arrebatamento da noiva. E eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 4. Nós vamos ler alguns textos aqui. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Alguém escreve aqui Apocalipse 4. Apocalipse 4, de 1 a 11. Nós vamos ler o capítulo aqui juntos. E eu convido você a abrir sua mente, o seu coração. Eu quero te dizer uma coisa, os dias são maus e nós estamos vendo a cada dia mais a igreja do Senhor Jesus, por um lado, perdendo sua identidade, seus valores. Nós vemos pessoas enfraquecendo, tentando enfraquecer a veracidade e o poder da palavra de Deus. Por quê? Porque tem medo de viver aquilo que Deus planejou. Porque ficam fazendo seus cálculos humanos e assim perdem de viver o melhor de Deus. Enquanto isso, existe um povo que não se curva, existe um povo que não se dobra, existe um povo tocado, marcado pelo Cordeiro, existe um povo que foi marcado pelo amado Espírito Santo, e eu quero trazer à sua memória isso em nome de Jesus Cristo. Eu quero trazer à sua memória como o Senhor te marcou. Ontem eu estava ministrando para um grupo aqui pelo Zoom, de ovelhas, de discípulos. Eu quero trazer um pouco dessa ministração antes da gente entrar no tema. Eu lia para eles o capítulo 20 de João, que fala como Jesus apareceu ressurreto para os discípulos. A vida desses homens e mulheres nunca mais foi a mesma. Se você um dia provou do dom do Espírito, se um dia você provou da unção de Deus, do amor de Deus, da salvação, da graça de Jesus, da libertação, você sabe o gosto, o sabor que isso tem. Não há dinheiro no mundo, não há bens, não há status, não há poder na face da terra que possa se comparar a estas coisas. Eu quero te dizer uma coisa, aquilo que eu vivi em Deus, eu não troco por nada nesse mundo. Se você andou trocando o momentâneo, o eterno pelo que é momentâneo, hoje é a hora de você voltar e dizer: Senhor, que saudade da chama, que saudade do fogo, que saudade do derramar do Espírito, que saudade das lágrimas. Eu não sei você, mas eu me lembro de momentos gloriosos, e quando eu lembro disso não é para viver do passado, mas é porque Deus tem um futuro para mim e um futuro para você, um futuro glorioso. Eu me lembro de cultos onde nossas lágrimas se misturavam com suor, se misturavam, desculpe o termo, com o catarro, com o ranho, como diz lá no Rio Grande do Sul, e misturava tudo. Por quê? Porque você estava ali derramado, estávamos derramados na presença de Deus, juntos, apertados em lugares, muitas vezes não tão bem preparados, mas simplesmente porque pessoas decidiam se reunir para viver a manifestação da glória de Deus. É sobre isso que eu quero falar. Arrebatamento tem a ver com a noiva, a minha posição e a tua como noiva de Cristo, e com o que Deus mostrou e Ele está cumprindo. E é muito importante você renovar essa chama dentro de você. Sabe, no momento da minha vida, em um momento que eu vivi uma luta muito grande, aconteceu algo como talvez acontece com aquelas pessoas que sofrem acidentes de carro, que elas encapsulam lembranças e pensamentos, e eu tinha esquecido muita coisa. E um dia eu cheguei numa igreja e tinha uma jovem que no final do culto ela me procurou e me mostrou a sua agenda, e nessa agenda
tinha a minha caligrafia relatando para ela uma revelação que Deus tinha me dado, que eu estava ministrando para a vida dela. Naquele momento, eu fui completamente impactado pelo Espírito Santo, porque tudo voltou à minha mente. Existem coisas depositadas por Deus dentro de você que o Senhor vai abrir agora, neste exato momento. Lembranças, coisas do Espírito, palavras, promessas, profecias, pregações, ministrações. O Senhor vai trazer tudo isso de volta ao seu coração. Naquele momento, quando eu vi aquela agenda e vi a minha caligrafia, eu não sabia o que estava escrito. E de repente eu comecei a ler e tudo começou a vir à tona. Sabe o que eu tinha escrito ali? Uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Eu estava me sentindo talvez como os discípulos em João no capítulo 20, quando Jesus tinha morrido e eles pensaram, bom, e agora o que a gente vai fazer? E Jesus começa a aparecer para eles e se manifestar. E durante 40 dias, ministrar coisas que ele não ensinou durante 3 anos e meio. É isso que Deus está para fazer conosco neste exato momento. Eu, em primeiro lugar, estou lembrando a você aquilo que deve te trazer esperança. Tudo que Deus já fez, para lembrar você que Deus pode fazer infinitamente mais a partir daí. Eu já vi muitos pregadores, infelizmente, falar, abre mão do que você viveu, abre mão para Deus, para viver o melhor a partir daquilo. Tem muito pregador mandando você abrir mão, sabe por quê? Porque ele não tem nada melhor para oferecer. E aí o referencial que você tem incomoda a falta de fé, de unção e de poder na vida dessas pessoas. E ao contrário disso, Deus fala para você assim, ó, bota no altar o melhor que você já viveu comigo. Por quê? Porque eu tenho, a partir dali, algo extraordinário. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam escondidos, Jesus entra na sala onde eles estavam, fechados, com medo, e começa a manifestar coisas que eles não faziam ideia. E ali Jesus começa a ensiná-los e por 40 dias começa a falar com eles. E eu quero te lembrar o que eu vivi nessa revelação que eu escrevi para essa jovem, porque tem a ver com esse fogo, tem a ver com isso que Deus está falando com a gente aqui, preparando a gente para a mensagem de hoje. Eu tinha vivido uma contrariedade muito grande, eu estava aguardando uma promessa incrível na minha vida, e eu, pela fé, eu declarei um prazo para isso. E quando a gente faz isso, a gente pisa no lugar, porque quando Deus te promete uma coisa, para ele já aconteceu. Para Deus o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa, estão diante dele. Então quando ele nos promete alguma coisa, para ele já aconteceu. E aí quando nós concordamos, declaramos, abrimos a boca, profetizamos, chamamos a manifestação como se já existisse aquilo que ainda não se manifestou, nós entramos em concordância e pisamos lá também. Só que da mesma forma, quando nós damos lugar à incredulidade, desanimamos, retrocedemos, nós tiramos o pé. E aí, o inimigo que tomava conta daquele lugar, que foi conquistado por uma promessa, pela fé, e que nós estávamos caminhando em direção a ela, ele que recuou, volta com mais poder e autoridade. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava muito triste, fechado num quarto, quando eu recebi essa revelação que eu escrevi posteriormente nessa agenda. E ali eu escrevi o que Deus falou para mim. Eu tinha visto demônios terríveis entrarem naquele quarto, ministrarem a morte nos meus olhos. E eu comecei a sucumbir ali. E de repente, o Espírito Santo começou a pregar para mim. Eu me vi como um púlpito e ele era o pregador. Você é o altar, você é o púlpito, o Espírito Santo é o pregador e ele começa pregando para você. Essa live, esse café com AP de hoje é para te dizer, acorda tu que dormes, levanta na força do Senhor e resplandece, brilha, porque a glória do Senhor já brilha sobre mim e sobre ti. E é a hora da gente se levantar e brilhar e correr para o cumprimento das promessas, enquanto é dia, enquanto há tempo, enquanto podemos interagir com essa realidade do Senhor, porque em breve Jesus virá buscar a sua noiva e ele quer encontrar altares ardendo. E ali o que aconteceu? O Senhor veio e começou a pregar para mim. E ele disse para mim assim, meu filho, existe dentro de você uma chama. Eu acendi, mas não posso apagar. Cabe a ti
alimentar essa chama todos os dias. Rei da Vakandorovoshai, Kanahamaka. Eu queimo e faço queimar os meus filhos como labaredas de fogo. Aleluia. Sinta a mesma presença de Deus. É isso aí. Sinta o Espírito Santo invadindo a sua casa em nome de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Se você tem visto a sua vida se esvair, como eu vi a minha vida se esvair naquele quarto. Tem pessoas que estão assim, tem pessoas que estão deixando a própria vida esvair, o tempo indo embora, perdendo tempo nas redes sociais, sabe? Perdendo tempo se comparando com a vida fútil das pessoas, daqueles que se apresentam de maneira fútil na internet. Eu quero te falar uma coisa, viva a sua vida, viva a sua história. Talvez você esteja lutando contra o propósito de Deus. Talvez você esteja lutando contra os planos do Senhor. E quando você se render para Deus, a única pessoa para a qual você tem que desistir é Deus. Desista para Deus. A versão da Bíblia judaica que diz assim, desistam e saibam que eu sou Deus. É desistir para Deus. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor me falava naquele quarto lá em Goiânia, no ano de 1994. Carnaval de 94. E ele disse para mim, existe uma chama dentro de você que eu acendi e não posso apagar. Cabe a ti alimentá-la. Uau! Aquilo renovou a minha fé. Eu saí daquele quarto ainda sem ver o cumprimento das promessas. Mas eu continuei crendo. Eu continuei caminhando em direção a elas. E hoje não está diferente. Eu continuo caminhando em direção às minhas promessas. O que você tem feito com as tuas promessas? O rei está voltando. Não há tempo. Pare de perder tempo. Olha só, eu vou relatar aqui uma experiência de João. Se você é daqueles que acha que a Bíblia não é literal, que ela é figurativa, que ela é isso, converta-se hoje. Te desafio a orar e dizer, Deus, se é verdade o que está escrito na tua palavra e o que o Rafael está falando, manifesta isso na minha vida. Eu te desafio a orar desse jeito hoje. Porque eu fiz orações que Deus me respondeu imediatamente e outras eu aguardei por 10 anos ou mais para ver a manifestação da glória de Deus. E eu posso dizer, cada uma delas tem sido respondida. Eu não sei o que você busca na tua vida ou o que te atrai, eu sei o que a palavra de Deus tem para mim e para você, um poder sobrenatural que se manifesta nas suas fraquezas, para te preparar como noiva gloriosa para o encontro com o Messias no cosmos, aonde estaremos com ele para sempre, para um governo milenário e para depois uma nova eternidade com ele, com coisas que nem conseguimos imaginar. Aleluia! E sabe o que acontece? O que esses caras viveram, eu decidi buscar e comecei a viver. E é o que eu te desafio a fazer. Abra a sua Bíblia e fala, Deus, esses homens viveram isso, as mulheres viveram isso, eu também quero. Porque isso o dinheiro não pode comprar, isso o sistema desse mundo, esta era não pode te dar. Em nome de Jesus, sabe o que acontece? Apocalipse capítulo 4, João já estava num estado de arrebatamento e de repente Deus chama ele para outro nível de arrebatamento. Uau, que coisa tremenda, um nível mais profundo dentro de um outro nível. Ele já estava recebendo do anjo do Senhor a revelação que Deus Pai tinha dado para Jesus. E de repente, no meio dessa revelação, no capítulo 4, ele diz, depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu, e uma voz semelhante a uma trombeta, que eu ouvi falando comigo anteriormente, e disse, suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, lembrando a live de sexta-feira, nós vemos que o Senhor tinha arrebatado João no dia do Senhor, na ilha de Patmos, e mostrado a mensagem para os anjos das igrejas da Ásia, com relação a como elas deveriam se comportar, aquilo que deveria ser corrigido, arrependido. E é isso, pelo amor de Deus, quando a gente olha para a igreja
poucos anos atrás, a gente viu uma igreja voltada para o Senhor. E quando faltava algo, quando algo não estava bem, a igreja não criava um evento, a igreja ia para o arrependimento. Hoje, as pessoas, pelo desejo de evitar qualquer tipo de sofrimento ou de angústia, se dopam de remédios. A indústria farmacêutica tem enriquecido às suas custas. Me lembro a história de um rabino judeu contando que a sua geração, quando passava por aflição, não recebia um remedinho, não. Sabe o que eles recebiam? Uma palavra de ânimo. Ele conta a história daqueles frutos do mar, uma lagosta, alguma coisa assim, que quando cresce a casca fica pequena, ele sai daquela casca, entra debaixo de uma rocha para se proteger, enquanto cria-se uma nova casca. Talvez você já tenha visto esse vídeo, é muito interessante. Hoje em dia, quando você está ficando apertado dentro da sua casca, o mundo, muitas pessoas, inclusive muitas denominações, eles dizem para você, não, fica na casca, toma aqui um remedinho. Enquanto o Senhor está dizendo, ei, se livra, deixa o que te limita no meu altar, vem para debaixo da rocha, se protege em mim e se prepara para fluir, para crescer na graça e no poder do meu Espírito, diz o Senhor. João, ele está aqui, ele ouviu o Senhor convidá-lo e dizer, sobe para cá que eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. Imediatamente estava no Espírito. O mover espiritual é assim, é uma velocidade incrível, é algo maravilhoso, é algo que a gente não imagina, é algo que quando a gente se vê no Espírito, quando esse corpo fica para trás, pode ser de noite, pode estar em treva, nós enxergamos tudo, nós ouvimos tudo, nós nos movemos numa velocidade incrível. E ele se viu no Espírito, com letra maiúscula, e diante de mim havia um trono no céu, e nele se achava assentado alguém, e ele começa a ver esse cenário maravilhoso. Aquele que estava sentado brilhava como diamante e rubis e um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Ei, abre os teus olhos espirituais, veja a descrição disso. Ao redor do trono estavam outros 24 tronos e assentados neles haviam 24 anciãos vestidos com roupas brancas e usavam coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas as 7 tochas, que são o Espírito sétiplo de Deus. Falei disso na sexta-feira. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro e ao redor do trono haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser vivente parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro ser vivente tinha um rosto que parecia humano, e o quarto parecia uma águia em voo. Olha que visão tremenda desses querubins, desses seres diferenciados no céu. Cada um dos 4 tinha 6 asas repletas de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é Adonai, o Deus dos exércitos celestiais, que era, que é e que virá. E toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, que vive para todo sempre, e o adoram. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, Adonai Eloheinu, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, sim, por Tua vontade, elas vieram a existir. Diante desse cenário, João ouve a seguinte pergunta: quem é digno de abrir o livro? Existe um pranto no seu coração, o anjo que está com ele diz que não chore, e ele vê o cordeiro que foi morto ali presente no meio desse cenário, pronto para abrir os selos, pronto para ali desenrolar diante dele os acontecimentos da história.
Queridos, o Senhor deixou isso escrito para que eu e você tivéssemos o prazer de ler, o prazer de conhecer e buscássemos do Senhor entendimento para essas coisas. Ao contrário disso, o inimigo tem colocado no seu coração muitas vezes o medo, a incompreensão. Quando a gente entra para fazer pesquisa sobre o assunto, muita gente fala assim, isso é de difícil compreensão. Não é. O Senhor diz assim, peça sabedoria a mim que eu dou. E o Senhor nos dá sem limite. E aqui, nessa visão, João começa a ver o desenrolar do tempo e dos eventos celestiais. Aqui, João, ele vê algumas coisas que eu quero compartilhar nesse momento. Mas eu quero que você tenha em mente o foco central, que é o arrebatamento. Tudo que se desenrola a partir daqui no Apocalipse são eventos, na grande parte, que acontecerão aqui na Terra, mas eu e você não estaremos aqui. Porque eu creio no arrebatamento, que dá o start para a manifestação da pessoa do anticristo. Eu não entendo biblicamente, porque a noiva tem que passar pela grande tribulação ou pela tribulação. Eu não entendo a teologia que explica, e não porque eu não estudei, mas porque não faz sentido para mim uma noiva passar por isso. Não faz sentido para mim quando a gente lê o Daniel e entende o estudo das 70 semanas de Daniel, e a gente percebe que o tempo da última semana que falta é um tempo de tratamento de Deus para com a nação de Israel. Não tem nada a ver comigo e com você, por isso a gente não estará aqui. Eu quero te mostrar aqui uma imagem, tá? Para lembrar um pouco aqui do que a gente estudou em Daniel. A gente viu nos estudos da semana passada de Daniel, as visões da estátua, do sonho de Nabucodonosor. Depois a gente vê a partir do capítulo 7 e o 8, Daniel contando as visões que aconteceram no primeiro e no terceiro ano do reinado do filho de Nabucodonosor. E num paralelo com essas coisas, a gente vê aqui, deixa eu tirar um pouco os comentários, a gente vê aqui no capítulo 9, a revelação que o anjo Gabriel traz para ele das 70 semanas. Então, aqui num quadro comparativo, a gente vê os reinos envolvidos revelados, certo? E a gente vê o espaço de tempo entre a crucificação de Cristo e a ressurreição e o arrebatamento, que é esse espaço de tempo onde o relógio de Deus parou. E com o arrebatamento começa-se então a última semana de anos, os 7 anos de tribulação. Nesses 7 anos, o que vai dar o start desses 7 anos? O start desses 7 anos é o arrebatamento da noiva de Cristo. O que é o arrebatamento? É um momento, é um evento que Jesus quis que todos nós estivéssemos século após século esperando. Existe uma diferença entre o arrebatamento e uma segunda vinda, uma diferença muito clara. No arrebatamento, a Bíblia fala que Jesus virá para a grande maioria das pessoas como um ladrão da noite. Na segunda vinda, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então são 2 eventos distintos. O arrebatamento vai se dar como quando eu era criança e eu estava um dia brincando em casa e minha mãe usou aquela brincadeira para me ensinar sobre o arrebatamento. Eu era aqueles meninos que desmontava as coisas, sabe? Então eu tinha aquela caixa. Homem gosta desse negócio de caixa de ferramenta. Quanto mais bagulho em caixa de ferramenta, melhor pra gente, tá? Então, não existe nada melhor do que caixa de ferramenta. E aí, eu tava lá com a minha caixa de coisa, desmontava, quebrava algum equipamento em casa, eu ia lá e desmontava.
E dentro da minha caixa, sabe o que que tinha? Tinha um grande imã, daqueles imãs de alto-falante, e eu tinha um pote cheio de pregos. E aí, um dia eu estava brincando na sala, eu me lembro como hoje, a sala era carpetada, e de repente eu derrubei aquele pote inteiro de preguinhos pretos, bem pequenininhos, no tapete. E eu já pensei, minha mãe vai me matar. E eu falei, não, mãe, já estou guardando aqui. E eu comecei a juntar aquelas coisas para guardar. Então fui pegando um pouco de uma coisa, um pouco de outra, e eu peguei aquele imã para botar na caixa, e o imã passou sobre os pregos e fez assim, pregou todos os pregos de uma vez só. A minha mãe falou assim, para. Eu falei, o que foi? Ela disse, faz de novo. Eu disse, o quê? Ela, esse negócio com os pregos. Eu tirei os pregos, botei no carpete e fiz de novo. Todos colaram no imã. Minha mãe falou assim, assim será o arrebatamento da noiva de Cristo. Uau! Aquilo ficou marcado na minha mente. Quais são as características que eu e você temos buscado do céu, que nos transformam em pessoas atraentes para esse poder, para esse imã celestial? Jesus Cristo no arrebatamento não pisará na terra na segunda vinda. Ele vai pisar lá em Israel. No arrebatamento não, nós vamos encontrar com Ele no cosmos. Queridos, Tessalonicenses, capítulo de número 4, nos fala aqui, capítulo 4, verso de número 16, diz assim, verso 15, tá? Ao dizermos, vamos lá, vamos para o 13. Agora, irmãos, desejamos informar-lhes a verdade sobre os que morreram. De outra forma, vocês não se entristeceriam como os demais, que não têm em que pôr a esperança. Onde está a tua esperança? Onde você tem colocado a sua esperança? Pelo fato de crermos na ressurreição de Jesus, você crê? Isso é fundamental. Jesus Cristo morreu mesmo, e ressuscitou no mesmo corpo, o qual ele viveu 33 anos e meio, e foi assunto aos céus neste corpo glorificado. Isso significa, hoje, no centro do universo, existe um homem de carne, osso e glória, assentado, um homem de 33 anos e meio, Jesus Cristo de Nazaré. E assim como ele é, nós seremos. Ao dizermos isto, baseamo-nos na própria palavra do Senhor. Nós, os vivos, quando o Senhor vier, com certeza não precederemos os mortos, porque o próprio Senhor descerá do céu com voz forte, com o chamado de um dos anjos principais, e com o chofar de Deus. Olha aí o tocar da trombeta. E os que morreram unidos ao Messias serão os primeiros a levantar, a primeira ressurreição. Aqueles que morreram no Senhor vão receber corpos glorificados. A terra vai dar conta, o mar vai dar conta. Então nós, os que estivermos ainda vivos, seremos elevados nas nuvens para encontrar o Senhor no cosmos. E assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. Eu quero dizer para vocês, no momento do arrebatamento, túmulos serão abertos. Jesus demonstrou isso quando ele ressuscitou. A palavra do Senhor nos fala que quando ele ressuscitou, quando ele morreu, pessoas ressuscitaram em Jerusalém nos seus túmulos e aguardaram por 3 dias para sair e entrar na cidade. Em Hebreus fala que as mulheres tiveram de volta os seus mortos. Quando Jesus saiu do túmulo, você imagina o alvoroço em Jerusalém.
O grande historiador contemporâneo de Jesus, Flávio Joséfo, escreve que cerca de 300 pessoas foram assuntas aos céus com Jesus. Sabe o que é isso? É um relato histórico do poder sobrenatural do Messias, Tekou Mahande Kevioshai. E em breve isso acontecerá de novo, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Quando Jesus soar o chofar, a trombeta, e Jesus vier no cosmos, o cosmos é o segundo céu. O terceiro céu é o trono de Deus, a habitação de Deus. O primeiro céu é esse onde a gente está. O segundo céu é onde se encontram principados e potestades. É onde se encontram todas as nossas riquezas em glória. Nós temos acesso e movimentação espiritualmente nesse lugar. Mas Jesus virá do terceiro céu para o segundo céu e nos aguardará ali. E nós entraremos nesse lugar com corpos glorificados, assim como é o corpo atual de Jesus Cristo. E sabe o que vai acontecer? Túmulos vão ser abertos em primeiro lugar. A terra vai dar conta dos mortos que morreram no Senhor. O mar vai dar conta, o planeta vai dar conta dos corpos dessas pessoas. Você imagina o alvoroço? E aí, nós vamos encontrar com os santos que morreram no Senhor, que receberam seus corpos e ressuscitaram numa fração de segundo, como aqueles pregos no tapete da minha casa. Uau! E começaremos então 7 anos de bodas do Cordeiro. Que coisa maravilhosa! Enquanto isso, o que vai estar acontecendo neste momento? Pode ser um dia antes do arrebatamento, ou no dia do arrebatamento, ou um dia depois do arrebatamento. Vai estar acontecendo aqui, ó, a abertura dos selos. Aqui no capítulo, no primeiro selo que João vê, o Cordeiro abrindo os selos, ele diz assim: e olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado o poder, uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse cavaleiro do cavalo branco aqui não é Jesus, gente, é o anticristo. É o anticristo, ele vai assinar o tratado de paz descrito lá por Daniel. Um tratado de paz que já vem sendo preparado, e vários outros pequenos tratados vêm sendo feitos para preparar o caminho para esse tratado de 7 anos de paz entre as nações, e principalmente entre 3 grandes nações. E nós já vemos isso acontecendo. Se você entrar na internet, você vai ver aí, pesquisa lá, Abrahamic Family House, tá? E você vai ver que nos Emirados Árabes está sendo edificado, construído de maneira faraônica, 3 grandes templos, uma sinagoga, uma igreja católica e uma mesquita, a Tríplice Aliança. Quando essa aliança acontecer em Israel, você pode saber que ou a gente foi arrebatado, ou naquele momento, no dia seguinte, a gente vai ser arrebatado. Por quê? Porque é o cavaleiro do cavalo branco, recebendo autoridade. É o anticristo. Os demais eventos que se desenrolam a partir dali são 3 anos e meio de aparente paz. E exatamente na metade desses 7 anos, o anticristo quebra a aliança que ele fez. E ali começa grande dor, grande tristeza, grande perseguição e toda sorte de desgraças. Aqui nós vemos os selos sendo abertos e os cavaleiros sendo liberados. O cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto e o cavaleiro amarelo, né? E as suas destruições que vêm vindo uma após as outras.
os selos continuam sendo abertos e toda essa sequência histórica muito bem relatada em Apocalipse. Mas eu quero deter a sua atenção hoje para este momento realmente que está para acontecer a qualquer momento, que é o arrebatamento da noiva. Queridos, durante a minha vida ministerial, eu vi momentos de manifestação da glória de Deus, onde literalmente a lei da gravidade era nula, quebrada, desfeita. Eu vi pessoas literalmente flutuando do poder de Deus. Quando eu vi coisas assim, eu falei, uau, isso é uma prévia do que será o arrebatamento. A Ivana está perguntando, antes de sermos arrebatados, veremos o anticristo? Olha, pode ser que a gente até esteja vendo ele recentemente nos canais de televisão e só não o identifique como tal. Viu? Eu creio que sim, tá? Eu creio que sim, e creio que se a gente vir ele firmar essa aliança, a gente é arrebatado no mesmo momento, no dia seguinte, porque aí não tem mais espaço para a gente aqui. Ou então a gente é arrebatado e no dia seguinte ele assina esse tratado de paz. Por quê? Porque a igreja oferece resistência, a igreja é sal da terra, a igreja é o sal que não permite a carne apodrecer. Então, sabe, é impressionante. Tem gente que fica falando mal da igreja. Quem fala mal da crente que fala mal da igreja está falando mal de si mesmo. Está falando mal de si mesmo. Por quê? Não está sendo aquilo que deveria ser e fica transferindo para os outros a responsabilidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não estou dizendo que não existe erro, falha. Não. Existe. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é que os maiores moveres do Espírito trouxeram igualdade às pessoas. Quando você lê a história dos avivamentos, você vê a igualdade do Senhor se manifestando em homens e mulheres, dando voz para as mulheres, para pessoas de todas as raças, todas as tribos, sabe, causando comoções e perdão mútuo. Então, quem se levanta para falar mal da igreja, dizer que a igreja não está fazendo nada, nunca foi igreja. Nunca foi igreja. Porque é mais fácil falar do que fazer. Agora, quem viveu o mover de Deus e se levantou, está fazendo a diferença na vida de alguém. Não importa se o que você está fazendo pode ser aos olhos de alguém, de outras pessoas, pouco ou muito. A questão é, se você renova essa chama dentro de você e aguarda a volta de Jesus, você não se cala, você não se detém, você continua firme e constante. Cecília lembrando aqui, Avivamentos da Rua Azusa, vai para o YouTube. Gente, vai lá ver, tenha paciência. Veja vídeos de T.L. Osborne, que muito antes de Reinhard Bonk começou a fazer campanhas na Holanda, na França, em Paris, e pessoas eram curadas, paralíticos levantados, e ele estava ali pregando o amor de Deus, ele estava pregando o arrependimento de pecados. Nós vemos Reinhard Bonk fazendo isso, nós vemos Kathryn Kuhlman, nós vemos homens e mulheres, nós vemos os suecos que chegaram no Brasil, nós vemos homens como Manuel de Mello e outros fundando ministérios poderosos, focados na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré e pregando uma coisa, arrependimento, transformação de vida, volta de Jesus. Se você perdeu o rumo dessas coisas, volta onde você caiu. Volta. O Evangelho é poder de Deus para a transformação de vidas. Jesus vem buscar uma noiva limpa e adornada. Se a gente voltar para a parábola das 10 virgens, que tipo de virgem você vai ser? Virgem, vestes brancas, lamparina acesa e discutindo a beleza da sua lamparina, a eficácia da sua lamparina, enquanto não existe azeite de reserva. A diferença entre elas é que 5 tinham azeite de reserva. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte: eu não me basto, eu preciso mais de Deus.
Eu quero mais de Deus. O mundo pode mudar, os hábitos podem mudar. A tendência realmente é o enfraquecimento, a multiplicação da ciência e da burrice, da idiotice. Porque é proposital, é para você ter uma mentalidade rasa, é para você ter uma mentalidade fraca, é para você ter uma cosmovisão fraca. E se você tem uma cosmovisão fraca, você tem uma teologia fraca, light, podre. Mas você está aqui porque você tem fome dessa palavra, fome de Deus. Eu me nego a não viver um evangelho desse, de poder, de glória, de unção, de virtude, do sobrenatural, do milagre. E eu, em amor, te digo nesse exato momento em que você está assistindo essa live, seja ao vivo, seja depois. O Senhor te ama. Jesus pagou um alto preço para comprar a sua vida, e não é para você viver uma vida qualquer, é uma vida plena, uma vida cheia do Espírito, é uma vida que queima, é uma vida impactante, é uma vida que em meio às dificuldades e os problemas, você mostra quem você é em Cristo Jesus, porque é quando se espreme as uvas que se faz o vinho, é quando se espreme a azeitona que sai o azeite. Você está sendo espremido, e o que está saindo da sua vida? Coloca para dentro de você o Senhor. Abandona um evangelho intelectualizado que não transforma a vida. Abandona um evangelho que fica discutindo teologia que não resolve nada. Eu sou o primeiro a me dispor a discutir os temas mais complexos, mais em contraponto da teologia, e te mostrar como usá-los na sua vida. Em nome de Jesus de Nazaré, Jesus busca uma noiva incendiada. Jesus busca uma noiva. Sabe, eu fico apavorado, para não dizer outra coisa, quando eu vejo pessoas discutindo plano de crescimento da igreja. O que é vivo cresce. O que é vivo cresce. O que acontece é o que Deus falou com o nosso amigo pastor João Carlos Marques quando morreu, esteve no céu e voltou. Jesus disse para ele: João, não pregue mais que eu venho buscar a minha igreja, porque a minha igreja os homens roubaram de mim. E o pastor João ainda dizia: roubaram e registraram no cartório. Jesus disse para ele: eu venho buscar a minha noiva. Eu e você temos que ser noiva. Noiva de Cristo. Sabe por quê? Porque eu cresci num tempo em que simplesmente por você trazer um conteúdo do céu para a terra, isso atraía as pessoas. E se não está atraindo mais, o problema não é com o evangelho, o problema é com as pessoas. O que você tem permitido te atrair, que não é o poder de Deus, é a graça de Deus. O que tem enchido os seus olhos, que não é a verdade, que não é a graça, que não é o poder de Jesus, que não é o poder transformador do Espírito Santo, que não são as palavras de vida eterna. Em nome de Jesus, reavalia teus princípios, teus conceitos. A gente está falando de cosmovisão, a gente está falando da forma de como você interpreta e enxerga a vida. Isso vai determinar o teu futuro. É tão impressionante porque a Bíblia não fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a noiva do Senhor. É contra a igreja do Senhor. Então, é impressionante a gente perceber que essa igreja é uma igreja que oferece resistência e que avança contra as portas do inferno. Mas não basta ser igreja, tem que ser noiva. As pessoas estão botando água, tornando o evangelho light para ver se alguém engole mais facilmente, enquanto que você não perceber que essa estratégia foi a mesma que Constantino fez. Não podia ir contra os cristãos. Não podia ir contra os cristãos. Gente, eles se reuniram no dia de Pentecostes, porque Jesus apareceu ressurreto para os discípulos e disse assim: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Não saiam da cidade. Homens e mulheres ficaram no mesmo lugar.
orando. Olha, do dia da ascensão de Cristo ao dia de Pentecostes foram 10 dias. Porque da morte de Jesus até o Pentecostes eram 50. Pentecostes, 50 dias. Então Jesus se manifesta por 40 dias, bastaram 10 dias. Sem Jesus e sem o Espírito Santo. Para os discípulos caírem de um pouco mais de 500 para um grupo de cerca de 120. E tem gente querendo ficar na terra depois do arrebatamento para fazer o quê? O Senhor diz, não pregam agora, vão pregar depois. Quem dera se arrependessem dos próprios pecados e se convertessem, diz o Senhor. Eu quero te despertar. Eu quero te dizer uma coisa, se você recebeu a chama do Espírito, essa chama está dentro de você e a responsabilidade minha e sua alimentar essa chama. Como você tem alimentado essa chama? Talvez você me diga, não, AP, eu tô aqui quase morrendo. Jó capítulo 14 fala que a árvore, mesmo que for cortada e a sua raiz envelhecer na terra, basta o cheiro das águas para brotar os seus renovos. O vento do Espírito está soprando sobre o rio da vida, sobre a minha vida e a sua, para que o fogo no nosso altar reacenda. O Senhor diz assim, que Ele não despedaça o caniço quebrado, nem apaga o pavio que fumega. Basta você abrir seu peito e falar, Senhor, vem, sopra sobre mim. É um novo tempo para a igreja. Nós estamos diante de um novo tempo e o último tempo para a igreja. A Europa está aqui morrendo. A Europa está morrendo, você está no Brasil debaixo de nuvem de avivamento. Enquanto isso, a Europa está aqui arrotando o seu orgulho. Líderes, humanistas, trabalhando na força do braço para tentar encher a igreja. Sabe, o método que eu vejo acontecer é diferente. Me lembro da Igreja Batista Central de Brasília, Corpo Vivo de Cristo. A igreja fazia 2 eventos no ano. No ano, era aniversário da igreja e o dia de missões com o Betel brasileiro. Sabe o que atraía as pessoas toda quarta-feira? Curas, sinais, prodígios e maravilhas. Sabe o que atraía as pessoas todo domingo à noite? Uma mensagem evangelística de 20 minutos. E quando se fazia o apelo, 70, 100, 120 pessoas entregavam a vida para Jesus por domingo. Em Porto Alegre, há pouco tempo, nos cultos de quarta-feira, víamos cultos lotados, porque Deus atraía as pessoas pela sua palavra e pelo seu poder. Se Deus não mudou, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então quem tem que mudar somos nós. Eu continuo tendo compromisso com essa palavra, porque eu sei de uma coisa, queridos. Enquanto eu estou aqui, eu sou responsável por aqueles que reconhecem minha voz apostólica e pastoral. Agora, quando eu chegar na porta do céu, vou deixar meu cajado na entrada, porque no inferno entra pastor, mas no céu não. No céu só entra ovelha. Então, vou deixar meu cajado pastoral e apostólico, a vara que o Senhor pôs na minha mão, as armas espirituais da luz e da justiça, e vou entrar com minhas vestes brancas. Obrigado, Jesus. E você? Como você estará? Em nome de Jesus de Nazaré, lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Imagina um anjo já aqui, lambendo o beiço para tocar a trombeta, para tocar o chofar. Só que enquanto isso não acontece, sabe qual é o desejo ardente do meu coração?
mais poder de Deus, mais graça de Deus, mais um evangelho transformador do amor de Deus que nos leva ao arrependimento, da graça que nos leva ao arrependimento, a metanoia, a mudança de vida e o ingresso num estilo de vida super poderoso. Porque é isso que Hebreus 11 fala, de homens e mulheres que pela fé apagaram a força do fogo, venceram reinos. Meu amigo JP Mota, beijo na alma, querido. Saudade de você, nós precisamos nos falar depois dessa live. Em nome de Jesus, acorda, desperta. Não aceita um evangelho que não seja o evangelho desse, que te transforma num super-herói de Hebreus 11. Não, tuas lutas não vão acabar, não. Tem luta na sua vida que não vai acabar, não. Tem luta que nós vamos vencer aqui, sim. Tem luta que eu quero resposta. Tem umas que eu falo, não, Deus, pelo menos muda de luta, porque ficar 20 anos no mesmo problema não rola. Ó, Edilene, eu estarei lá com você, eu também. Ah, meu filho, eu quero um piano com um quarto de nuvem no céu e um download para eu aprender o que eu não aprendi. Vai ser glória. Sonzeira celestial, hein? Imagina tu, JP Mota. Nossa, imagina um workshop com o Rei Davi. Doideira. Glória a Deus. Ei, amados da minha alma, sabe por que eu compartilho essa palavra? É porque não dá para viver isso sozinho. Quando eu lembro aqui de irmãos que estão nessa live aqui, do quanto a gente viveu de glória, de unção. Você imagina o céu, você imagina esse avivamento da última hora. Se Jesus em 3 anos e meio com os discípulos manifestou poder e glória e eles viveram coisas tremendas. Imagina 40 dias que ele passou ressurreto entre eles, aparecendo e ensinando coisas relativas ao reino. Querido, se até aqui Deus manifestou sinais, prodígios, maravilhas, curas, arrebatamentos, imagina o que ele não está para fazer a partir de agora. Porque o cerco fechou, o cerco apertou e vai apertar mais. Não tem volta. Algumas coisas podem ir para um lado ou para o outro. No final, chega no mesmo ponto. Está escrito no livro, no final do livro. Vai ter que acontecer. Agora, eu prefiro que aconteça comigo, de pé, cheio da glória e da unção de Deus, arrebatando pessoas do inferno. Eu prefiro que aconteça com você, onde a gente começa a compartilhar essas coisas em nome de Jesus Cristo. Eu te convido agora, em nome de Jesus, sabe, a se levantar na força do Senhor. Em nome de Jesus, se levanta aí na força do Senhor. Se levanta no poder do Senhor, em nome de Jesus. E vamos orar. Vamos orar em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem agora sobre o teu povo. Renova, Senhor, o fogo, a chama do Espírito. Renova, Senhor, o mover sobre cada um dos teus filhos, Pai, para que eles vivam, Senhor, a tua gloriosa presença, a manifestação da tua virtude, do teu poder em glória, Pai. Vem entrando em cada lar, vem entrando em cada coração agora, Senhor. Vem em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ó Deus, operando sinais, prodígios e maravilhas na vida dos meus irmãos. Entra com poder, entra com fogo. Pai, nós estamos nessa última semana da cosmovisão. Traz agora o entendimento profético na mente e no coração de cada um. Renova dons, porque o Senhor está voltando e vai atrair aquilo que tem identidade contigo, identidade com o céu. Ó Deus, e os eventos que vão acontecer a partir de então não dizem respeito a nós, Senhor. Entendemos, podemos estudar e vamos vê-los sim, mas, Pai, para alertar aqueles que estão ouvindo, para que não desejem ficar aqui. Ó Deus, ao contrário, que nos preparemos mais e mais para o encontro contigo nas regiões celestiais. Ó Pai, e assim ingressarmos num momento glorioso, no final deste século, no final desta era, Senhor. Ó Pai, e assim provarmos daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ei, deixa eu te falar uma coisa.
A gente tem muita curiosidade com respeito ao que vai acontecer depois do milênio. Arrebatamento, 7 anos, depois segunda vinda de Cristo, 1000 anos de governo e depois um novo céu, uma nova terra. Mas sabe o que a Bíblia nos fala? Que a gente pode provar dos poderes do século vindouro. Então a gente começa a provar antecipadamente dessas coisas. Gente, isso aconteceu com Josué. Josué andou 40 anos no deserto comendo da comida do céu. Mas quando eles acamparam no vale de Jericó, naquele dia o maná celestial cessou e eles comeram do fruto da terra. Fazendo um paralelo conosco. Quando a gente está diante desse novo tempo com o Senhor começa a manifestar as coisas do século vindouro, para que a gente comece a provar esse poder de Deus. E isso é o que gera saudade daquilo que a gente ainda não viu. Saudade do céu. Aleluia. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Você está esperando por Ele? Espere por Ele todo dia, até meia-noite. E no dia seguinte também. E no dia seguinte também. E no outro também. Espere por Ele a cada momento. Alimente a chama do seu coração, em nome de Jesus Cristo. Põe a mão no seu peito aí, Senhor, em nome de Jesus, todos os enfermos, todos aqueles que estão com alguma sequela, alguma enfermidade, algum desgaste físico, entra agora com a tua cura sobrenatural, vem com o teu manto, realiza milagres e maravilhas, renova agora também dons, renova agora, Senhor amado, a unção do Espírito Santo na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos. Glória a Deus. Vou salvar essa live, se ela for importante para você, você compartilha com alguém, mas antes disso, curte e comenta. Quero terminar essa live dizendo o seguinte: o que você tem feito com seus recursos? Tem pessoas que não estão mais dizimando, semeando, ofertando no reino de Deus, porque se entristeceram. Eu não tenho nada a ver com quem te entristeceu. Agora eu tenho compromisso com tudo isso. E se você deseja se aliar a mim nessa missão e nesse propósito, semeia na nossa vida ministerial, em nome de Jesus. Me procura no particular, manda uma mensagem para mim e eu vou te dizer como você pode fazer isso. E assim a gente cumpre o que o ditado popular cristão fala e é verdadeiro, que a obra de Deus, missões se faz com as mãos de quem envia, os joelhos de quem ora e os pés de quem vão. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Shalom Adonai, o Rei está voltando, Maranata, porque não vem agora, Senhor Jesus. Até amanhã.